Senhor presidente, demais colegas, todos presentes na sessão hoje e os que nos acompanham pelas redes sociais e pela rádio. Esse projeto ele já havia sido apresentado anteriormente por mim, que retirei voluntariamente, antes mesmo de ser lido, salvo engano, para fazer algumas correções apontadas por vários colegas. Então eu já aproveito para agradecer, entre esses que colaboraram muito com a redação final, o Cláudio Adão e o Vinícius, que participaram ativamente da redação desse projeto desde o projeto anterior. Conversei também com o prefeito Fred, que fez diversas sugestões, e por essa razão que a lei anterior acabou sendo revogada. A minha ideia inicial era apenas adaptar alguns pontos, mas dada a quantidade um pouco maior de artigos dessa lei em relação à lei anterior, ela ficaria uma lei muito estranha, com numeração ruim dos artigos. Por isso, a lei anterior ela é proposta a revogação. A lei que foi, por acaso, que encontra-se presente hoje, a lei anterior que é de autoria do nosso colega Bonifácio, do ano de 94. Mas foi aquela lei anterior do Bonifácio que permitiu que hoje nós tivéssemos alguma ciclovia, ainda que ela tenha alguns problemas hoje ainda, sem aquela lei anterior hoje não teríamos nada. Então a lei foi muito importante e ela subsidia agora essa alteração legal que tomara possa permitir o término da construção da ciclovia, desde o portal até o centro do Capivari, os dois pontos turísticos mais visitados da cidade. Então, em primeiro lugar, antes de pedir o apoio dos colegas, é agradecer ao vereador Bonifácio pela ideia, lá em 1994, quase 25 anos, exatamente, está aqui presente e teve a oportunidade de se manifestar nos pareceres, terá a oportunidade de votar, de opinar. Então, é muito satisfatório poder ter presente hoje na votação desse projeto. E o momento é ideal, Por um acaso, entre as duas votações, nós teremos em Campos a realização de uma das maiores provas ciclísticas do Brasil. Então, acabou sendo um momento adequado também. Teremos nosso colega Asaf competindo em nome da Câmara de Campos do Jordão. Então, acho que o momento também é oportuno, E, nesse sentido, eu peço aos colegas aí que votem a favor do projeto. Se Deus quiser, em breve, teremos a ciclovia terminada de ponto a ponto, disponível para os cidadãos jordanenses. Sétima parte, vereador? Só havia citado com o mesmo, quando da discussão do projeto, nós recebemos o projeto, eu estava informalmente conversando com o Vinícius e o Cláudio Adão, e no momento eles estranharam a colocação que está no parágrafo 1º do artigo 1º, que diz: a faixa destinada à ciclovia terá largura mínima definida por projeto executivo apresentado pelo Contur. Eles têm razão. Na verdade, é apresentado ao Contur, uma vez que o Contur ele não realiza projeto, ele apenas aprova quando a verba vem específica do DAD. Então, eu gostaria de solicitar à Secretaria, para não ter que fazer emenda, nem destaque, nem nada, que no artigo 1º, parágrafo 1º, onde se lê: a faixa destinada à ciclovia terá largura mínima definida por projeto executivo apresentado pelo Contur, leia-se ao Contur. Por favor, que salve isso em ata, para que o autógrafo da lei saia conforme deve ser. Perfeito, senhor presidente. Até, desculpa, Vossa Excelência tinha me falado antes da sessão, eu acabei me esquecendo de fazer esse pequeno apontamento. Tá bom. Mas concordo plenamente. Obrigado. Quer discutir, Boni? Alguém? Votação nominal, maioria simples. Pastor Antônio. A favor. Felipe não vota. Joaquina. A favor. Tostão. A favor. Zezito. A favor. Xandão. A favor. Ricardo Malaquias. A favor. Cláudio Adão. A favor. Boni. A favor. Matos. A favor. Márcio. A favor. Vinícius. A favor. E Paula Saf a favor. O projeto de lei 56/18 foi aprovado em única discussão e votação. Próxima matéria. Primeira discussão e votação. Próxima matéria, projeto de lei 57/2018, que altera o dispositivo da Lei Municipal número 3.720 de 2015,
de 19 de maio de 2015. Interessado, vereador Luiz Felipe Costa Sintra, tratado de 29 de agosto de 2018. Leitura do parecer da Comissão de Justiça, por favor. Parecer da Comissão de Justiça. O presente projeto de lei é legal e constitucional. Os membros da Comissão de Justiça manifestam-se favoravelmente ao projeto de lei. O presente projeto de lei será deliberado em 2 turnos e sua aprovação dependerá do quórum qualificado de 2/3 de votos favoráveis dos senhores vereadores da Câmara Municipal. Sala Vereador no Boroaia, 13 de setembro de 2018, assinado pelos vereadores Boni, Venício e Cláudia Adão. Em discussão, parecer da Comissão de Justiça. Discussão, parecer da Comissão de Justiça. Ninguém para discutir em votação. Parecer da Comissão aprovado. Parecer da Comissão de Finanças. Finanças. O presente projeto de lei visa alterar o artigo 1º da Lei nº 13.720 de 2015. Não havendo óbice para a sua deliberação. Sendo assim, o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Paulo Sérgio Pereira Sá, lavrou o presente parecer manifestando-se favoravelmente ao projeto de lei número 57 de 2018, que submete à apreciação dos demais membros da comissão. Sala Vereador no Boroaia, 13 de setembro de 2018, assinado pelos vereadores Paulo Assaf, Márcio Toledo e Maria Joaquina. Em discussão, parecer da comissão. Ninguém para discutir em votação. Parecer da Comissão de Finanças aprovado. Parecer da Comissão de Serviços Públicos. Serviços Públicos. Trata-se de projeto de lei que visa alterar o artigo 1º da Lei nº 3.720 de 18, não havendo óbice para a sua deliberação. Portanto, o relator da Comissão de Serviços Públicos, o vereador Sebastião Antônio Bonifácio, lavrou o presente parecer manifestando-se favoravelmente ao projeto de lei número 57 de 2018, que submete à apreciação dos demais membros da comissão. Sala Vereador no Boroaia, 13 de setembro de 2018, assinado pelos vereadores Boni e Matos. Em discussão, parecer da comissão. Ninguém para discutir em votação. Parecer da comissão aprovado. Em discussão, o projeto de lei 57/2018. Eu vou discutir o projeto. Peço atenção dos colegas e também daqueles que nos acompanham, do Roberto, que hoje volta a casa aqui, que era assessor do vereador Ricardo Castelfranco. A alteração do artigo proposto aqui, no inciso 12 do artigo 9º da Lei Municipal 3.192 de 2009, 5 de fevereiro de 2009, para quem não se lembra, não se recorda, é a tão famigerada e discutida, o Boni participou muito disso, a Lei Cidade Limpa, né, que foi apresentada aqui em Campos do Jordão por um ex-vereador da casa. Deixar claro àqueles que nos ouvem, porque pessoas provavelmente tentarão se utilizar da manchete sem ler o texto. Não está sendo revogada a Lei Cidade Limpa. Se alguém me perguntar qual a minha posição em relação à Lei Cidade Limpa, eu sou a favor da Lei Cidade Limpa. Ninguém gostava que a cidade se transformasse num outdoor, numa paisagem de papel. Então eu sou a favor da Lei Cidade Limpa. O que a gente está fazendo aqui é dando a permissividade a pessoas, em especial taxistas, vans cooperadas e aos ônibus de Campos do Jordão, que eles possam, de alguma forma, com o comércio do jeito que está hoje, buscando espaço, buscando vender a sua marca, que eles possam fazer propaganda no vidro traseiro. Eu estou falando de táxi, são 146. Ônibus, em pouco menos de 30 carros que tem na cidade. Se eu somar ambos, vai chegar na casa dos 170 carros. Temos hoje em Campos do Jordão 33 mil veículos cadastrados na cidade de Campos do Jordão. Quando eu falo de 170 veículos, eu estou falando de meio por cento da frota de carro de Campos do Jordão. Eu disse da frota licenciada em Campos do Jordão, fora aqueles que moram em Campos do Jordão e têm veículo, a placa cadastrada de outra cidade. Então eu estou falando de menos de 0,5% da frota de carro em Campos do Jordão.
Falar que isso vai trazer uma poluição visual para a cidade, com uma frota de menos de 0,5%, é um pouco de, no meu ponto de vista, é um ponto de exagero. Lembrando que o tamanho dessa propaganda, ela é regulamentada através de decreto e depois pelo Executivo Municipal. E relembrando também que isso é uma solicitação dos taxistas. E relembrando também que propagandas em táxi as pessoas não podem, por lei, tomar conta da frota inteira. Tem um máximo de veículos que se pode fazer as propagandas. Então, a gente apresentou esse projeto tentando, como eu disse, uma solicitação dos taxistas para que eles possam vender esse espaço do vidro traseiro a quem lhe conver, fazer propaganda das lojas aqui de Campos do Jordão, dos restaurantes, dos hotéis, e óbvio, sempre respeitando a questão de não propaganda a cigarro, bebida alcoólica, propaganda política e outras. Então, é com responsabilidade que a gente apresenta esse projeto. Eu estou falando de vidro traseiro. Tem gente que já me ligou hoje falando que... E as fachadas? É só ler o projeto. Aqui não está falando de fachada de loja, aqui não está falando de outdoor na cidade. Estamos falando de vidro traseiro, de 170 veículos, menos de 0,5% da frota de carros cadastradas que tem emplacamento com Campos do Jordão. Se eu levar um pouquinho mais adiante, eu acho que esse 0,5% ele vai até diminuir, né? Então, coloco aqui em votação, apenas explicando aos colegas e àqueles que nos acompanham. E sim, sou favorável à cidade. Em votação nominal, 2/3. Pastor Antônio. A favor. A favor. Felipe. A favor. A favor. Joaquim. A favor. A favor. Tostão. A favor. A favor. Zezito. A favor. Xandão. A favor. Ricardo Malaquias. A favor. A favor. Cláudio Adão. A favor. A favor. Boni. A favor. A favor. Matos. A favor. A favor. Márcio. A favor. A favor. Vinícius. A favor. A favor. E Paula Safra a favor. O projeto de lei 57/2018 foi aprovado em primeira votação e ainda, como eu disse, ainda cabe regulamentação do Poder Executivo quanto ao tamanho desta propaganda para aqueles que se preocupam com poluição visual. Próxima matéria. Próxima matéria, senhor presidente, é um projeto de resolução número 2 de 2018, que dispõe sobre a extinção do cargo efetivo de agente técnico e legislativo e cria o cargo efetivo de recepcionista telefonista e dá outras providências. Interessado mesa diretora, datado em 14 de 9 de 2018. Parecer da Comissão de Justiça. Comissão de Justiça. O presente projeto de resolução é legal e constitucional. Os membros da Comissão de Justiça manifestam-se favoravelmente ao projeto de resolução número 02 de 18. O presente projeto de resolução será deliberado em 2 turnos e sua aprovação dependerá do voto favorável da maioria absoluta dos senhores vereadores da Câmara Municipal. Sala Vereadora Boroé, 14 de setembro de 2018, assinado pelos vereadores Boni, Vinícius e Cláudio Adão. Em discussão, parecer da Comissão de Justiça. Ninguém para discutir em votação. Parecer da Comissão aprovado. Parecer da Comissão de Finanças. O presente projeto de resolução visa extinguir o cargo efetivo de agente técnico legislativo e criar o cargo efetivo de recepcionista telefonista no quadro de funcionários da Câmara Municipal, não havendo óbice para sua deliberação. Sendo assim, o relator da Comissão de Finanças, vereador Paulo Sérgio Pereira Safra, lavrou o presente parecer, manifestando-se favoravelmente ao projeto de resolução número 2 de 2018, que submete à apreciação dos demais membros da comissão. Sala da Independência, 14 de setembro de 2018, assinado pelos vereadores Paula Safra, Márcio Toledo e Maria Joaquim. Sala da Independência. Sala vereador no Boroai. Foi erro da escrita aqui, desculpa, não é? Está escrito. Em discussão, parecer da comissão. Em votação, parecer da comissão aprovado. Em discussão, projeto de resolução. Aqueles que nos acompanham, esse, como sabe, como é sabido aí
população e por quem acompanha o trabalho do Legislativo, que na gestão passada realizamos aqui o concurso público da Câmara Municipal, o primeiro da história da Câmara Municipal, e alguns dos colaboradores que tínhamos que passaram no concurso público por motivos pessoais, por passarem em outro concurso ou por mudarem de cidade, eles acabaram saindo da Câmara Municipal. E nós não podíamos, por causa de ter passado o prazo de 2 anos, chamar novamente aqueles que estavam na lista do concurso, né? Então a gente vai ter que fazer novamente. Então esses cargos vêm para preencher essas lacunas que temos hoje em dia e para, óbvio, melhor atender a população que vem até a Casa de Leis. Em votação nominal, maioria absoluta. Pastor Antônio. A favor. A favor. Felipe. A favor. A favor. Joaquino. A favor. Tostão. A favor. A favor. Zezito. A favor. Xandão. A favor. A favor. Ricardo Malaquias. A favor. A favor. Cláudio Adão. A favor. A favor. Boni. A favor. A favor. Matos. A favor, por favor. A favor. Márcio. A favor. A favor. Benício. A favor. A favor. E Paula Safra. A favor. O projeto de resolução 2/2018 foi aprovado em primeira discussão e votação. Nada mais havemos a tratar, passamos ao expediente oral. O único vereador inscrito para o expediente oral sou eu, serei bem breve. Aprovamos um projeto de resolução. Por lei, criação de cargo para a Câmara Municipal é provida através de projeto de resolução. Porém, a questão salarial desses cargos, que é óbvio, é o piso salarial da categoria, ele tem que ser aprovado por projeto de lei. Então, o projeto de lei que foi lido aqui no começo, que será apresentado na próxima sessão, eu vi que teve gente que arregalou o olho, ninguém está aumentando o salário de ninguém, é apenas para determinar o valor do salário desses cargos de recepcionista que estão sendo criados, porque afinal de contas ninguém trabalha de graça. Então, e serão cargos providos através de concurso público, para deixar claro, não é indicação, é concurso público. Teremos mais um concurso público na Câmara Municipal de Campos do Jordão. Pronto. Terminado o expediente oral, passamos à explicação pessoal. Primeiro vereador Júnior. Senhor presidente, colegas, cidadãos presentes e que nos acompanham pela rádio e pelas redes sociais. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença aqui do Dr. Luiz Fernando, presidente da Comissão de Cidadania da OAB, comissão de onde saiu o projeto de lei da Semana do Consumidor. Então, muito obrigado, doutor. Essa casa continua de portas abertas à OAB sempre. Também veio da OAB os pedidos de informação que eu fiz ali da destinação das multas de trânsito, convênio com o PROCON, fiscalização de filas em bancos e cobranças de débitos inexigíveis. Então também a OAB aqui solicitando algumas informações da municipalidade e tive o prazer de encaminhar em nome deles. E o outro pedido de informação que eu fiz é com relação à fiscalização pela Prefeitura da entrega dos prédios públicos cedidos para eventos particulares. Então, o campo de Abernéssia sempre tem algumas sessões ali para alguns eventos e acabam quebrando algumas partes ali do campo, guias, às vezes entortam algumas grades de escoamento de água de chuva. Então, a dúvida é saber do prefeito como que é feita essa fiscalização, né? Acredito que os termos de cessão estabelecem ali a obrigação também dessas empresas que recebem a cessão dos bens pela entrega adequada dos mesmos como receberam, né? E para não ter gastos maiores para a prefeitura. Dentre as indicações, muitas indicações de iluminação, nós sabemos que a prefeitura vem fazendo a troca das lâmpadas, mas ainda faltam muitas ruas da cidade, muitos bairros que não foram atendidos. Então nós continuamos cobrando. Pedimos o asfaltamento ali da Rua Montenegro no Monte Carlo, que a população já pede faz muito tempo. E, embora da Rua Dados já tenha sido anunciado, nós solicitamos também e continuaremos cobrando. Limpeza de vários pontos da cidade, a represa do Monte Carlo, que já teve um problema na última estação de chuvas aí, com inundação de várias casas na Vila Britânia.
A limpeza do córrego atrás do CDHU da Vila Matilde, que está cheio de mato e lixo, e também perto da estação de chuvas piora um pouco. A limpeza do lixo, no começo da rua Davos com a rua da Sagrada Família, e limpeza da pista de skate. Tem lixo ali tanto na frente quanto atrás da pista de skate. Operação tapa-buraco nas ruas Fausto Apoio na Rua da Camargo e Rua Carmesita Juliene. E reforma dos banheiros do ginásio. A reforma dos banheiros do ginásio, presidente, já foi anunciada, mas a solicitação é para que se estenda aos banheiros de fora também, que estão quebrados novamente, aos banheiros do campo da Bernese, que também estão em situação bem complicada. Tem um refletor solto no campo, que é um perigo, está prestes a cair. Então, pedimos uma atenção especial do prefeito aí, tem bastante gente que utiliza, e é uma altura considerável, pode vir a machucar alguém. Isso foi, inclusive, indicação do secretário de Esporte, Haroldo, quando eu estive conversando com ele essa semana. Que a prefeitura corrija as avarias do campo decorrentes da cessão para os grandes eventos, né, com veículos, sejam carros, motos, que acabam transitando ali pelo campo que não foi projetado para isso, então que a prefeitura conserte os danos causados. E alguns buracos também, a pintura da pista de skate está bem deteriorada e acaba impossibilitando a prática ali. Eu estive dando uma olhada, tem alguns buracos grandes mesmo no meio da pista e dificulta para a prática do esporte. Parabenizar, já foi feita a moção de congratulação aqui, redigida pelo presidente, aprovada por todos, mas ressaltar a importância aí da educação e o bom desempenho de Campos do Jordão. Nós sempre estamos aqui cobrando o prefeito, precisamos parabenizar também quando as coisas saem, até superam aquilo que se espera, né? Então, a nota do IDEB é superior à meta estabelecida, então cabe aqui sim parabenizar o prefeito, a secretária de Educação, mas principalmente aos professores, que estão na ponta do serviço prestado à cidade lá, e sem eles, com certeza, esse resultado não seria adquirido. Então, parabéns a todos, parabéns à Escola Domingos Jaguaribe, e ao Monsenhor José Vita por resultados pontuais excelentes, Nicola Padula também, que teve um resultado muito bom. Então, parabéns a todos da escola, os diretores, professores, todos os funcionários que ajudam nesse atendimento. E uma meta moral, né? Não é uma meta estabelecida na LDO, como já veio, mas uma meta moral, acho que para todos nós aqui da cidade, para os vereadores, para o prefeito, né? Para os professores, uma meta moral para que no próximo ano essa nota não seja o ponto de chegada, mas seja o ponto de partida, né? Eu acho que metas ousadas a gente só atribui para quem tem competência. Acho que os professores, os diretores, todos já mostraram competência e vem mostrando competência há bastante tempo. Então, que ano que vem a gente possa ter uma nota superior à alcançada nesse ano. É só isso, senhor presidente. Eu agradeço a paciência de todos aí, que todos tenham uma boa noite. Obrigado, vereador Vinícius. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, nobres colegas, aqueles que nos assistem pelas redes sociais e pela rádio que transmite essa sessão ordinária, e a vocês que estão aqui no plenário nos acompanhando nessa segunda-feira fria e chuvosa aqui de Campos do Jordão. Na verdade, corroborar aqui com as palavras do vereador Malaquias Júnior, dar parabéns aí a toda a educação de Campos do Jordão pela nota obtida e alcançada no sistema de avaliação aí criado pelo governo. Meus parabéns, que esse vereador sempre aqui defendeu a educação em primeiro lugar. Somente através da educação é que teremos oportunidade. Eu gosto sempre de frisar que a escola dá oportunidades iguais a quem na vida trilhou caminho diferente. Então é importante sim que a educação apenas não verbalizamos e sim concretizamos uma escola com mais qualidade, com bastante empenho. Para quê? Para que nossas crianças e jovens tenham oportunidades iguais, oportunidade de entrar numa faculdade federal, de fazer um curso técnico de qualidade e disputar de igual para igual qualquer vaga de emprego, concurso, enfim, aquilo que destinar a ser na sua vida profissional. Então, meus parabéns a todos os funcionários da educação de Campos do Jordão
não só professor, porque a escola não é feita só do professor. A escola é um prédio, e sim todos aqueles que lá trabalham, seja a merendeira, a pessoa da faxina. No meu tempo falava inspetor de aluno, hoje é orientador disciplinar. Então, parabéns a todos aqueles que compõem a escola. O lugar mais importante depois da nossa casa, certamente, que é a escola. Então, meus parabéns a todos. Por fim, senhor presidente, gostaria de consignar aqui, eu falei na sessão passada, há 15 dias atrás, se não me engano, dia 3 ou 4, sobre os problemas que há de vir a Campos do Jordão devido às chuvas. E você viu que passou 15 dias, eu particularmente andei aí por vários cantos da cidade, não vi nenhum trabalho efetivo que venha de encontro com aquilo que nós cobramos. O que é? Um trabalho de prevenção às enchentes, inundações, limpeza e todas as mazelas sociais que advêm com as chuvas que estão por vir. Então eu gostaria de me colocar à disposição de quem é o responsável, a secretaria responsável por isso, eu ir até o setor competente e ensiná-los como que se usa o celular. Você entra aqui no Google e coloca previsão do tempo. Vai aparecer se vai chover, se vai fazer sol, porque toda vez que você lida no setor pede, foi devido às chuvas. Não, peraí, por que não fez antes de chover? Por que não se planejou? Então eu vou me colocar à disposição para que eu possa ir lá ensinar como é que eles verificam a previsão do tempo para se planejar um pouco antes, porque já estamos aí no mês de setembro, as águas vão chegar com força, segundo os meteorologistas, e a situação da população e de todos nós fica extremamente caótica. Então, gente, por poucas coisas, ações pontuais, conseguimos sim minimizar aí alagamento, enchente, todos os danos que possa vir aí com a chuva. São essas minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Vereador Cláudio Adão. Boa noite a todos, os que nos acompanham pela rádio, pela internet, nobres colegas, e os que nos acompanham aqui na casa. Mais uma vez eu quero, e vou fazer isso até que inicie esses trabalhos. Mais uma vez, venho cobrar os serviços públicos sobre a manutenção das ruas de terra. É a terceira sessão que eu venho aqui, repito e vou continuar repetindo. Vai chegar no mês de dezembro, janeiro, fevereiro, e vai ser os vereadores desta casa que vai ser cobrado. E nós estamos cobrando antecipadamente. Não é de hoje. Precisa ser urgente de fazer as manutenções nas estradas de terra. O Vinícius acabou de citar aqui. Vai chegar o período das chuvas, né, Vinícius? E não só a manutenção das estradas de terra. Fazer o desentupimento desses bueiros. Faz muito tempo que a gente não vê uma manutenção efetiva nesses bueiros. Vai vir um período de chuvas fortes, e as enchentes vão tomar conta da nossa cidade novamente, como aconteceu no ano passado e no início desse ano. Mas como também tem coisas boas que acontecem na nossa cidade, a gente não pode deixar de parabenizar. Eu quero parabenizar a Prefeitura, o CDHU, né, e principalmente as famílias do CDHU da Vila Albertina, né, da Maria Aparecida dos Santos, que são mais de 100 famílias que receberam a sua documentação, os seus títulos. Parabéns a essas famílias, parabéns à agilidade da Prefeitura e do CDHU, e também uma ótima notícia que a nossa cidade recebeu, né? Que será construída 96 unidades habitacionais pelo CDHU na Vila Elizabeth, lá na região do Céu Azul. Quem vai ganhar com isso é Campos do Jordão. Parabenizar os vereadores que estiveram presentes na entrega dos títulos, o presidente desta casa, o vereador Matos, o vereador Xandão,
tenho certeza que essas moradias que Campos do Jordão vai ganhar no próximo ano vai nos ajudar muito, principalmente as pessoas que precisam de moradia e, o mais importante, as pessoas que moram em áreas de risco. Parabéns à Prefeitura pela agilidade, ao prefeito Fred, e parabéns à CDHU por olhar para o Campos do Jordão. Acho que é importante ter o governo de estado olhando pela nossa cidade. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Vereador Márcio. Senhoras e senhores, novamente boa noite. Principalmente saudar os amigos vereadores que permanecem até o final da sessão, sinal de respeito aos colegas, para poder ouvir as demandas da cidade. Acho isso importante, fundamental. Obrigado pelo espaço. Eu tinha notado aqui, o Vinícius já falou, e o Adão também já deu o pontapé inicial sobre os bueiros, né? Principalmente ali na rua Rafael Sampaio Vidal, aquela rua principal do bairro do Britador, que sempre alaga, e os bueiros da avenida também. Eu tinha notado exatamente isso, seria bom que fosse feita uma prevenção da limpeza desses bueiros, porque se chover forte vai alagar. E é óbvio que isso tem que ser feito antes que aconteça novamente aquela enchente horrorosa que teve no ano passado, né? Aproveito a presença aqui do Cadu, do pessoal aí do Executivo que está aí, para que peça ao prefeito uma atenção especial nisso, para que a gente possa evitar perdas, né? Principalmente do pessoal mais pobre. Pedir ao prefeito também, eu sei que está tudo muito corrido, é tudo muito burocrático, tem processo de edital, licitação e tudo mais, mas pedir uma certa urgência, uma certa agilidade na emenda do nosso castramóvel, que já foi conseguido, já está nos cofres da Prefeitura há um tempo, e aproveitando com as campanhas de castração do próprio Poder Executivo que estão fazendo aí, certeza, isso ia auxiliar muito, facilitar muito a vida das pessoas, principalmente que moram em bairros mais pobres, mais distantes, né? Então, solicitar ao prefeito aqui que dê uma atenção especial. Eu sei que é tudo muito burocrático, a burocracia às vezes atrapalha, mas que dê uma atenção especial nesse sentido, para que a gente possa ter, enfim, o nosso castramóvel para poder atender a população mais pobre da cidade. E pedir também ao secretário da pasta, ao próprio prefeito, que as próximas reformas que forem feitas na avenida, que se preste um pouco mais de atenção no quesito de acessibilidade. Eu acho que eu já falei isso aqui antes e eu vou repetir. Tem muitas... A gente anda pela cidade e às vezes a gente passa batido, a gente não percebe, porque a gente não passa pelo problema. Tem muitas rampas de acesso de cadeirantes que são fora da faixa de pedestre. E muitas delas também não têm a rampa de acesso do outro lado. Então, quer dizer, o cara tem que atravessar, o cadeirante tem que atravessar a rua fora da faixa, chegar do outro lado, não tem a rampa de acesso, ele tem que andar pelo meio da rua, porque tem carro estacionado ali, ele anda até achar, sabe, é muito perigoso. E somando-se a isso, se for um cadeirante idoso, pior ainda. Então, como não depende de nós, a gente não pode fazer um projeto de lei para que tenha, né, vícios de iniciativa, pedir ao prefeito, ao secretário da pasta, que tenham esse cuidado. É uma coisa muito simples, é uma coisa que não demanda muito dinheiro, para que se adequem as faixas de pedestre, as rampas de acesso para cadeirantes, deficiente físico, idoso, né, que pense um pouco mais nos sinais sonoros, né, deficientes visuais. Eu acho que está na hora de começar a pensar nisso, que uma pessoa que é deficiente visual não tem parâmetro nenhum para atravessar a rua aqui na cidade, é muito difícil, então a gente tem que começar a pensar nisso. É uma solicitação que eu faço aqui pela segunda vez ao Poder Executivo, que nas próximas reformas
tenha esse cuidado. Tá bom, presidente? Obrigado aí a todos, obrigado aos que permaneceram. Uma boa noite a todos. Vereador Matos. Presidente, boa noite a todos, caros colegas, boa noite aos ouvintes da Rádio Emissora de Campos Jordão, Campos FM, internet. Eu venho aqui hoje apenas parabenizar o prefeito por algumas coisas e cobrar também outras. Parabenizar pela beleza da obra que está fazendo ali no calçadão ali em Jaguaribe. Quero parabenizar o prefeito por essas obras que ele fez até hoje, o caso daquela praça Segundo Juiz, está trazendo muita alegria para a criançada. Mas, em compensação, tem algumas coisas que o Márcio acabou de falar aqui, em relação à faixa de pedestre. Tem alguns lugares completamente errados a faixa de pedestre. Como para o DSV, o Wander é uma pessoa muito inteligente, tenho certeza que ele vai arrumar isso, porque precisamos legalizar a faixa de pedestre no lugar correto. Tem faixa de pedestre na curva, não existe faixa de pedestre na curva. Quando você entra, você tem que esconder o carro para o outro passar. E hoje, muitas vezes a Pernambucana tem uma faixa de pedestre completamente errada. Se você vai atravessar o carro, se está na faixa de pedestre, fica no meio da avenida. Então, essa faixa de pedestre tem que ser uma urgente. Rua Cúmulos. Estou pedindo aqui várias vezes, já pedi para a Rua Cúmulos, mas até hoje não fizeram nada pela Rua Cúmulos. Por causa de quê? Porque não tem um patrulheiro. Então, eu estou pedindo encarecidamente ao prefeito, Fred, contar um patrulheiro dessa cidade, para usar aquela máquina para patrol, para fazer revisando essas faixas dessas ruas que está aí abandonadas. Bairro dos Pintos, Rua Cúmulos, Jardim Márcio, Imbiri, tantas ruas de terra abandonadas, não tem como você mais andar. Eu estou pedindo encarecidamente ao prefeito que contrata um patrulheiro nessa cidade. Eu nunca vi uma cidade em Campo que não tem patrulheiro para dirigir uma patrol. Nós temos a máquina não tem o patrulheiro, não é um absurdo um negócio desse. Só que lâmpadas não falar nada, porque graças a Deus agora está começando a tocar lâmpadas. Eu estou pedindo também ao prefeito também, encarecidamente, atrás da banca de jornal ali do lado do Santander, uma praça, bonita praça, mas não tem um banco com senioridade de sentar. Eu nunca vi isso na minha vida, uma praça daquela situação, não tem um banco com senioridade, vir sentar para descansar. Então eu estou pedindo encarecidamente ao Tião César, secretário de Serviço Público, coloca uns 4, 5 bancos naquela praça ali, precisa fazer isso aí, urgente. Há pouco tempo atrás arrancaram vários pontos de ônibus da cidade, pontos de ônibus bom estado. Eu não sei quando foi colocado esse ponto de ônibus. Então eu estou pedindo encarecidamente ao prefeito, e olha um pouquinho todos os bairros que não tem ponto de ônibus. Tem um ponto de ônibus no Brancanudo que não tem ponto de ônibus, está funcionando no meio da rua. Ali em frente a qualquer praia tem um ponto de ônibus ali, que é ridículo aquele ponto de ônibus. Mas porra, dá uma atenção melhor para essa população que está todo dia pegando ônibus. Entendeu? Descansópolis, tem alguns lugares que não tem ponto de ônibus. Então vamos procurar identificar os lugares que não tem ponto de ônibus. Esses pontos de ônibus que tiraram da avenida, colocam nesses lugares que está precisando urgente. Na rua Armando Rodrigues, que a gente sempre vou cobrar e vou continuar cobrando, fizeram as guias, sarjeta, e não só lá, estão fazendo guia sarjeta em vários lugares. Vamos procurar fazer por etapa, fazer o asfalto primeiro colocar a primeira camada de asfalto, depois vem colocar a segunda, porque a maneira que está ficando, vocês estão jogando dinheiro fora. Faz a guia, faz a sarjeta, coloca o pedrisco e depois a chuva vem e leva tudo embora. São tantas ruas dessa situação, então vamos analisar bem, olhar bem um pouco para essas situações que estão acontecendo em Campo Jordão, que a gente está vendo do dia a dia aí. Então eu preciso que o prefeito, alguns setores, e reclamar também, parabenizar todos os professores da educação pela belíssima nota que estão tendo aí. Agora, eu também tenho que reclamar também aos jovens, que hoje o prefeito faz uma praça tão bonita, fizeram o Parque do Cedro, fizeram o Teatro Transportivo, e destruíram todos os bancos das praças, destruíram todas as mesas. Vocês estão destruindo uma coisa que pode ser a mãe dos seus filhos. A mãe você vai ser pai, tem um filho, não tem onde se brincar. Os parquinhos é feito para nós jovens, para os jovens se brincar, para os nossos filhos, meus netos. E hoje estou vendo que os jovens estão destruindo o que é deles, que amanhã pode ser o futuro dos filhos deles.
Então fica o meu recado aqui, vamos ter mais educação, ter mais cultura e não destruir nosso patrimônio. Aquilo é dinheiro nosso, todos nós. Não é dinheiro do governo, é dinheiro nosso, nós pagamos. Então eu fico aqui meu recado e agradecer todo ao prefeito Fred, que continua executando esse serviço que ele está fazendo, que acho que só tem Campo Grande, só tem a ganhar com isso. Boa noite a todos, muito obrigado. Finalizar aqui, assim como os colegas, desejando uma boa noite a todos que nos ouvem, aos colegas que permanecem no plenário. Havia notado algumas questões para passar para a população, mas também faço questão de ressaltar alguns pontos que os colegas citaram aqui. Em relação à acessibilidade, as faixas de pedestre foram citadas e bem citadas pelos colegas Matos e Márcio. Eu sei que não dá tempo de esperar mais, mas essa questão das faixas de pedestre e acessibilidade dos cadeirantes, ela foi amplamente discutida aqui no Plamob, junto com o Wander e com o estudo que foi feito. Eu sei que tem hora que é difícil pedir um pouco mais de paciência, mas o Plamob ele já foi aprovado. E tem verbas estaduais, inclusive, chegando no município para resolver essa questão da acessibilidade, da pintura das faixas, rebaixamento de guias e até instalação de lombofaixas, aonde você não precisaria rebaixar a guia, uma vez que a lombofaixa ela já é alta e já nivela para o cadeirante atravessar a calçada, uma vez que, como estou falando, uma lombofaixa, né? Como foi feito ali ao lado do Colégio Objetivo, como tem uma na frente da farmácia, na Drogaria Central, que quase em frente ao Bradesco, na Avenida de Cima. Então fica esse recado na questão do Plamob para que a gente não esqueça aquilo que foi apresentado aqui nessa casa. Em relação ao ponto de ônibus, o Matos tem razão, tem um monte de ponto de ônibus destruído, em mal conservação, só que há da gente se lembrar que tem uma empresa que foi ganhadora do certame licitatório do plano do mobiliário urbano do município. Então não é mais o município que é responsável, e sim essa empresa. Então a gente tem que cobrar essa empresa, que ela é responsável não só pelo ponto de ônibus, mas também pelas lixeiras e pelos totens indicativos e pelos relógios que tem em Campos do Jordão de temperatura. Tá? Inclusive deixar isso em alerta para os colegas. A prefeitura é cúmplice, a gente às vezes não está cobrando, mas a empresa ela também tem que ser responsabilizada por aquilo que ela assinou e não está cumprindo. Tá? Outra questão, como eu digo, foi bem colocado pelo Vinícius, pelo Cláudio Adão, mas a gente não pode esquecer aqui que aquele problema endêmico que a gente tinha na entrada da Vila Albertina, que alagava sempre, foi resolvido. Não está bonito ainda a entrada da Vila Albertina, mas a tubulação lá foi feita. Foi limpado o córrego da Vila Albertina, lá da quadra da Vila Albertina até atrás da padaria da Panicampos. Foi limpo pela Secretaria do Meio Ambiente. É um rio ali muito estreito. O vereador Matos conhece bem o local ali. Foi resolvida uma situação ali. Vila São Paulo, Arnaldo Borges de Paulo, nosso amigo Tostão mora lá. Tem dois grandes bueiros lá que estavam sem tampa, estavam entupidos e foi resolvido. O vereador Cláudio Adão me acompanhou lá na questão da rua, e todos aqueles outros bueiros da Vila São Paulo que estavam entupidos também, eles foram limpos. Suzana conhece bem, que passa sempre na frente, ali no frente do restaurante Hélio, que sempre alagava, também foi feito um trabalho muito grande em relação à tubulação, e acredito que tenha resolvido o problema. Acho que agora só falta a questão do recap, que vem, óbvio, com o valor que o município conseguiu de 1.800.000, onde vai tratar toda a estrada do Horto, que inclusive serão feitos gaviões, porque a estrada está caindo para dentro do rio, está sendo assoreada. Então é uma preocupação do Poder Executivo, e que felizmente temos bons parceiros nas secretarias, bons deputados que sempre olham para Campos do Jordão, e com a emenda dos mesmos e com a força do Estado, a gente vai conseguir resolver esse problema também da estrada do Horto, que também é um grande ponto turístico de nossa cidade. Na sexta-feira, tivemos o infortúnio que aconteceu na Vila do Artesanato, onde o telhado veio abaixo, deixando claro que é uma questão, não foi uma questão de engenharia, porque o telhado está lá há tanto tempo, como o Vinícius falou, força da natureza, tem 30 anos que está lá, infelizmente, o telhado veio abaixo.
Hoje tive o prazer de estar lá na Vila do Artesão, na Praça do Artesão, com o prefeito Fred Guidoni, onde fomos recebidos pelas pessoas que ali têm o seu comércio, e foi passado a todos eles qual será o plano de ação do município, ou seja, ninguém lá ficará desamparado. Se não estavam todos, a grande maioria lá estavam, fizeram todos os seus questionamentos e entenderam a situação, assim como o Poder Executivo também se comprometeu a dar uma solução o quanto antes para aquilo que aconteceu, que óbvio ninguém esperava, ninguém desejava, e não dá para culpar ninguém. Só que enquanto estávamos recebendo a notícia, como o vereador Cláudio Adão citou, nós estávamos no CDHU, lá da Vila Matilde, lá na Vila Bertina, né? Aliás, desculpa, o CDHU de Santa Marta, onde os mutuários, 100 mutuários, receberam a documentação que esperavam há 25 anos. Então, o vereador aqui que citou da agilidade, não teve agilidade, porque quando se construiu já deveria ter entregue a documentação pertinente a todos eles. Só que é uma questão burocrática, acho que faltou um pouquinho de boa vontade política de pessoas que administravam o município no passado, porque você dá a ele um lugar para morar e não dá a segurança jurídica, a segurança pessoal que ele tem de estar reformando, de estar melhorando aquela situação, podendo bater no peito e falar que esse cantinho é meu porque não tinha uma documentação. Hoje tem, foi um trabalho árduo de documentação e, por competência de alguns do presente, hoje o problema está resolvido. E sim, lá foi anunciado que já se encontra em trâmite, primeiro jurídico e também de valores, a questão do bairro do Jardim Elizabeth, ao lado do Céu Azul, em que essa gestão passada, onde o Boni hoje está acompanhando a gente, está aqui o Roberto, que era ex-assessor do vereador Ricardo Castelfranco, nós doamos, à época, para a Caixa Econômica Federal, uma grande área no Jardim Elizabeth, onde a mesma se comprometia a construir 96 unidades habitacionais, o que foi liberado agora pela Caixa Econômica Federal, juntamente com o CDHU, esses prédios ou casas que serão construídas pelo CDHU virão a contemplar os munícipes aqui de Campos do Jordão que vivem hoje em área de risco. No final de semana que passou agora, tivemos mais um acidente naquela faixa de pedestre em frente ao posto BR. Eu tive até debatendo com um munícipe que trabalha por ali, ele falou que quando acontecer algum acidente aqui, o responsável vai ser o poder público. O poder público é responsável porque tem uma faixa de pedestre, você não vê, não freia, vem outro atrás, dá uma batida no seu carro. Eu não consigo entender a ligação da culpa do Poder Executivo com você não respeitar a faixa de pedestre. Mas sim, concordo que ele demanda de uma longofaixa ou de mais um redutor de velocidades, uma vez que um pouquinho antes do Tião Tardino, para quem entra no município de Campos do Jordão, já temos um radar de 50 km por hora. Então as pessoas ali, elas não vêm em grande velocidade, elas vêm desatentas. E ali precisa de um carinho um pouco maior, porque tem uma praça que foi recém-reformada pelo município, pelo Poder Executivo, que é a Praça Silvio da Costa Rios. Na minha modesta opinião, ficou a praça pública mais bonita aqui de Campos do Jordão, porque o Parque dos Cedros, como o Matos bem colocou, fizeram o favor de destruir a praça toda, né? E hoje também é a mais movimentada, porque a gente tem ali Santa Cruz, Vila Bertina, Nova Suíça e 3 prédios do CDHU, a PAI, tem o CAPES, tem tudo ali, né? Então é muito utilizada aquela praça. Então aquela faixa de pedestre realmente ela demanda de um pouquinho mais de atenção naquele local. O vereador Zezito fez um pedido de informação hoje interessante sobre a condição dos ônibus escolares, não preciso nem dizer nada, né? Anda com criança, então demanda de muita atenção. E também, já pedindo para o munícipe se preparar para o final de semana do dia 30, daqui 15 dias, a questão do Letap, como foi citado por outros colegas aqui, vai trazer um grande movimento na cidade de Campos do Jordão. Depois que acontecer a prova, hoje é muito cedo para falar, eu quero ter o prazer de voltar aqui à tribuna para falar do sucesso que foi a prova e ergam a mão para o céu, que eles queiram ficar em Campos do Jordão por mais anos, porque eu fui a cunha, eu não fiquei aqui atrás de computador, escrevendo besteirinha
e não sabendo o que está falando. Eu fui em Cunha, eu sei o que aconteceu com a cidade, o que era Cunha antes do Letap e o que foi Cunha depois do Letap. E mostra a falta de respeito de um número muito pequeno de jordanenses, porque a Defesa Civil, o CIDEC, já está colocando faixas ao longo da avenida para dizer, essa via vai estar fechada, use caminhos alternativos, e o jordanense está aceitando bem, a maioria. Só que a minoria, para ajudar um pouquinho, vai lá e rasga a faixa, arrebenta a faixa, leva a faixa embora. Parece que é contra trazer turista para a cidade, é contra a cidade. Gente, se não gosta de Campos do Jordão, vamos até daqui meia hora. Santo Antônio é do lado, é só mudar de local, porque aqui não tem nada. Reclamam de educação. Na hora que você fala para a pessoa, então, o que está errado na educação? A pessoa não sabe dizer. E vieram 3 vereadores hoje aqui falar sobre o IDEB. Nós temos a melhor nota do Vale do Paraíba, é de Campos do Jordão. Pergunte para as mães como que o filho dela come hoje em dia na escola. Tem um nutricionista por escola, tem um cardápio diferenciado para todo mundo. Não se falta aula. Todos os 95% dos alunos de Campos do Jordão têm passe gratuito. O IDEB está lá em cima, batendo metas, como o Júnior falou, não tem que ser o ponto de chegada, tem que ser o ponto de partida. Mas desde 2014 a gente vem superando as notas do IDEB, aquilo que é proposto. Esse ano que estourou, passou muito daquilo que foi proposto. E as pessoas ainda gostam de ser uma modinha, né? A saúde, a educação. Então fala o que está errado. Fica assistindo muito Rede Globo, educação, você pergunta o que falta na educação, a pessoa não sabe responder. Então, até para a gente ser crítico, a gente tem que saber criticar. E para finalizar, 2 sessões, amanhã tem às 15 horas, já foi colocado aqui em rede social, pela Suzana, nossa assessora de comunicação, pela Prefeitura Municipal de Campos do Jordão, audiência pública às 15 horas da Lei Orçamentária para o exercício de 2019. Eu não vou nem dizer, vamos ver como é que vai ser, porque eu já sei como vai ser. Mas eu vou esperar, porque eu não sou Nostradamus e também não quero essa peixe para mim. E lembrando também as pessoas, já, que a nossa sessão seria no dia 1º de outubro, né? Que é feriado em Campos do Jordão. Então,